Chega, mais. Vai. Olá, meus amores, eu sou o Cutis Negra, seja bem-vindo, bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Nós chegamos em novembro, que é um dia muito importante, que é um mês muito importante para a luta da igualdade racial, porque no dia 20 de novembro nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Então, durante este mês, eu vou trazer alguns vídeos, na verdade todos os vídeos, com esse tema para falar sobre o assunto da consciência negra. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho e já comenta aqui embaixo. E também vai lá no meu Instagram, já curte meus looks, minhas fotos, tá bom? Se você já foi inscrito, também já deixa o seu like, já comenta aqui embaixo pra gente poder bater um papo sobre esses vídeos. Pra esse primeiro vídeo, eu separei algumas personagens negras de desenhos animados pra gente poder falar um pouco sobre elas e o quão importantes elas foram pra luta racial. Então, coloca a peruca e vem comigo. Antes de começar a falar dessas nossas personagens, eu queria dizer que foi um pouco difícil separar essas 5 para poder falar sobre elas, porque nós temos aí algumas personagens negras que são parte de algum desenho animado e nem todas elas são protagonistas. As 5 que eu separei, elas são importantes pelo contexto em que elas foram lançadas, inseridas, pela história da personagem também e da representatividade que ela deixou, o legado que ela deixou para as pessoas ou para as crianças que assistiam o desenho na época em que elas surgiram. Vamos conhecer agora quem são essas personagens incríveis. Se você foi criança nos anos 70 e 80, talvez se lembre do desenho Josie e as Gatinhas. Esse desenho trazia um trio de meninas que formavam uma banda e que rodavam o mundo se apresentando. Elas sempre acabavam se envolvendo em algum mistério, algum crime, sempre tinha algum monstro ou algum cientista maluco que elas tentavam combater. Josie e as Gatinhas. Versão brasileira Cine Castro, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas por que eu separei esse desenho? Porque nele tem a Valéria, ou a Valerie Brown, que inclusive é quem eu estou representando aqui hoje, que é a primeira protagonista negra de um desenho animado passado na TV. Ela foi muito importante para a história da luta racial, justamente por causa disso, lá nos anos 70. A Valéria, ela fazia um monte de coisa na banda, mas principalmente ela era backing vocal e também tocava uma panderola. Mas ela ficou muito mais conhecida por ser a voz da razão do grupo, porque ela sempre focava em solucionar o crime que elas estavam correndo atrás. E ao mesmo tempo que eu vejo essa representatividade da Valéria, eu também fico pensando sobre o estereótipo que ela carrega, porque geralmente a gente vê que a mulher negra, ela tem que se focar mais em resolver o problema, ela tem que se dedicar mais a ser melhor e ela não pode sonhar alto ou focar em outras coisas que não sejam o trabalho ou o problema a ser solucionado. Pensa comigo, diversas personagens de desenhos como Capitão Caverna e as Panterinhas, Jen e as Hologramas e também nas 3 Espiões Demais tinham essa mesma característica. Se você parar para pensar, você vai reparar muito bem que elas carregam esse estereótipo. Uma das heroínas mais famosas dos quadrinhos e a principal heroína negra dos desenhos animados é a Ororo Munroe, ou a Tempestade de X-Men, que foi lançada lá em 1992 nos Estados Unidos e passava aqui no Brasil na TV Colosso. Vocês não mais precisaram viver na escuridão. Como sua líder, eu lhes ofereço abrigo seguro na mansão dos X-Men. A Tempestade trazia uma história cheia de referências à África e à mitologia africana. Seu nome, seus poderes, sua ancestralidade estava presente em todos os sentidos da personagem. Ela, além disso, era uma líder nata, ela era muito respeitada também pelos outros mutantes e foi muito importante para os X-Men, tanto que ela esteve presente nos desenhos, nos filmes dos X-Men e foi aí considerada uma das mutantes mais fortes dessa linha de heróis. Mesmo a Tempestade, ela tendo sido a primeira heroína negra a aparecer num desenho animado de TV, ela não foi a primeira heroína negra numa história em quadrinho. Ela surgiu em 1975, mas outras heroínas negras vieram antes dela, que foi o caso da Núbia, que é a irmã gêmea da Mulher Maravilha, talvez você não saiba disso. Também foi a Tilda Johnson, que era a heroína Deadly Nightshade nas histórias do Capitão América, e a história da primeira Mulher Aranha, que era negra e tinha um black maravilhoso. Todas elas surgiram entre 73
73 e 74, mas até hoje não são histórias muito trabalhadas. Elas surgiram aí num boom em que os estúdios de HQs queriam trazer essa representatividade da mulher negra e não são muito trabalhadas até hoje. Então a gente acaba não vendo muito dessas personagens, dessas heroínas que a gente poderia estar conhecendo um pouco mais. Caso você queira saber um pouco mais aí sobre essas heroínas negras de HQ, deixa aqui embaixo nos comentários que quem sabe eu não faça um vídeo pra falar mais sobre elas, pra trazer mais essas personagens. Me põe no chão! Ai, por favor! Tempestade, Senhora dos Elementos, ordena que você solte esta criança. Com toda certeza, você deve já ter escutado falar sobre Caverna do Dragão. Se você foi uma criança ou um adolescente aí na década de 80, 90, com certeza conhece esse desenho e eu arrisco dizer que ele é um dos mais memoráveis da época. Caverna do Dragão estreou aqui no Brasil em 1986 e passava no show da Xuxa. Então quem era baixinho conferiu aí esse desenho que contava a história de 6 amigos, de 6 crianças que estavam presos em um universo paralelo e tentavam sair desse universo em todos os episódios. Veja o brinquedo Caverna do Dragão! E uma dessas personagens do desenho era a Diana, que era a única personagem negra do desenho. E era uma menina muito determinada, ela era uma menina forte. A gente não conseguia saber muito sobre ela, mas em alguns episódios eles deixaram escapar um pouco sobre a família dela, que ela tinha um irmão e que ela era uma campeã de ginástica. Aliás, essas habilidades dela de pular, correr, saltar, escalar, formavam ela de fato uma grande atleta e formaram as características dessa personagem dentro do desenho. Mas além da gente ver essas características aí, essa representatividade junto com a Diana, a gente consegue perceber um outro tipo de estereótipo. Geralmente, os personagens negros, eles são mais atléticos, são mais preparados fisicamente, digamos assim. Isso é um outro estereótipo que a gente pode perceber nas animações daquelas épocas. Mas o fato é que Diana caiu nas graças da galera, das meninas negras principalmente, e é uma das personagens que até hoje é representada pelas cosplayers. Então no carnaval, em festas da fantasia, a gente vê muitas Dianas por aí, o que eu acho incrível, que como eu já disse aqui, eu gosto de fazer cosplay. Você não sabia? Eu já estou acostumada. Eu vivo fazendo acrobacia. A próxima personagem também é uma grande super-heroína negra, que apareceu nos quadrinhos, e é a Vixen. A Vixen já apareceu aí tanto do lado dos heróis, quanto do lado dos vilões. Assim como a Tempestade, a Vixen é uma personagem africana que recebe seus poderes através de um totem que foi criado por seus ancestrais por uma divindade africana e que lhe dá os poderes, as habilidades de receber todas as características dos animais. Então ela escolhe o animal e recebe as habilidades dele. A Vixen, ela foi criada em 1978, mas ela só explodiu mesmo no ano de 2015. Nesse meio tempo, ela foi aparecendo aí aos poucos. Por exemplo, a primeira vez que ela apareceu numa HQ foi no ano de 1981, ao lado de diversos outros personagens, tanto heróis quanto vilões. E em 2000, ela foi adaptada para aparecer no desenho Liga da Justiça Sem Limites, que estreou aqui no Brasil no ano de 2002. Mas ela não era uma personagem principal, ela era como se fosse uma anti-heroína. Mas por que a Vixen só virou protagonista no ano de 2015? Provavelmente os estúdios que a criaram, que são a DC Comics, perceberam a necessidade de trabalhar uma personagem negra, principalmente por causa do movimento negro, dessa pressão nos estúdios, nessa pressão dos fãs também de HQs e de desenhos animados para trabalhar essa representatividade. Então em 2015 eles criaram uma série só da Vixen para poder trabalhar melhor essa personagem, e em 2016 também trabalharam a personagem numa série de televisão chamada Lendas do Amanhã, que ela foi representada ali por uma mulher negra, teve as mesmas características, contou bastante da história dela. Eu achei muito incrível que eles fizeram isso. Só que a gente tem que pensar no seguinte: ela foi a única trabalhada para ser uma personagem com a própria série. Como eu falei antes, nós temos várias outras personagens negras que merecem também essa visibilidade. A irmã gêmea Núbia da Mulher Maravilha, a própria Tempestade, que já apareceu bastante, mas que ainda não tem um filme ou uma série própria, e outros personagens que eu
eu falei aqui e que estão por aí, que a gente assiste diariamente na televisão. I'm calling her Vixen. A última personagem provavelmente você deve conhecer, que é uma das personagens aí da atualidade que estão fazendo muito sucesso, que é a Garnet, que é uma personagem negra sendo retratada nessa figura de uma alienígena. Eu sou Garnet, reunida, e eu nunca vou cair nas mãos de tipos como você, pois sou melhor. Mas apesar da Garnet aparecer como uma das personagens principais aí na animação, ela na verdade é a fusão entre outras duas personagens, a Safira e a Ruby, que tiveram que fugir do seu planeta de origem para poder viver o amor delas, que não era permitido que elas vivessem esse amor por elas serem de origens diferentes. E a Garnet traz essa carga, traz esse poder com ela, essa representatividade dessa fusão, que era a forma mais pura de amor a ser demonstrada no desenho. Então, por isso, além dela ser uma grande líder no desenho, a Garnet se tornou uma representante para a luta racial nesse desenho e para todo mundo que assiste esse desenho. Agora eu vou te falar algumas curiosidades sobre Steven Universe. A gente vê em uma das temporadas o episódio em que as personagens que formam a Garnet se casam, e foi o primeiro casamento homoafetivo mostrado em um desenho animado. Além do desenho tratar assuntos que são considerados tabus, como sexualidade, gênero, relações homoafetivas, a gente sabe que é a primeira animação inteiramente escrita por uma mulher que é abertamente lésbica da Cartoon Network. Duas das minhas pessoas preferidas que se fundem em outra pessoa preferida minha. Então, pelos poderes conferidos a mim pelo estado de Delmarva, eu agora vos declaro Garnet. Viu? Eu te apresentei 5 personagens incríveis que falam sobre representatividade, sobre quebra de alguns estereótipos, e eu quero saber o que você achou dessas personagens. Ficou faltando alguma que pra você, na sua infância, marcou muito o que a personagem representava? Então deixa aqui embaixo nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Quem sabe eu não faço um outro vídeo trazendo alguns outros personagens que são representativos e que trazem essa carga pra gente trabalhar aqui no vídeo. Eu sou Cutis Negra, espero que você tenha gostado. Me segue lá nas minhas redes sociais, @cutisnegra no Instagram, no Twitter também, e eu estou indo nessa. Beijos, tchau!